Olá, queridos. Parei aqui na aula passada falando sobre evolução. Essa parte que eu vou falar de evolução, ela não está no Prezi, tá? Mas eu quero que vocês prestem bem atenção, porque não é nada difícil. Para as crianças, a gente não trabalha as ideias de Charles Darwin. Muito embora vocês precisam saber. Esse livro que eu tenho aqui, olha, Darwin, né? Ele fala um pouco sobre o experimento de Darwin, né? E a teoria que ele fez sobre a evolução da espécie, né? É um livro muito bom, que vale a pena vocês lerem, tá? E aí, pessoal, o Darwin, ele disse o seguinte: primeiro, quando se fala em evolução, vocês, quanto professores, não devem impor que a ciência está com a verdade. A maioria das crianças crê na teoria evolucionista, que é o que a igreja prega, né? E vocês vão contar a teoria da evolução como uma teoria, acredita quem quiser. A teoria de Charles Darwin diz o seguinte, que os seres, eles descendem de um ser vivo já existente, pré-existente, tá? E que os seres vivos, ou eles se adaptam ao ambiente onde estão, ou eles migram buscando melhores condições de vida, ou eles morrem, né? Então, os seres vivos, eles podem ter em sua genética, em seu corpo, em seu organismo, características que podem ser favoráveis à sua existência. E caso eles tenham, eles vão se adaptar bem. A seleção natural é uma lei da natureza em que vai oferecer, né, desafios, problemas, dificuldades para os seres vivos. Aqueles que superam essas dificuldades com mais facilidade sobrevivem. Vamos dar um exemplo prático. Existem aquelas pegadinhas, né? O grilo é verde porque vive na grama ou ele vive na grama porque ele é verde? Não é a mesma coisa, professora? Claro que não. Se eu digo que ele é verde porque ele vive na grama, estou querendo dizer ou indiretamente que a grama deixa ele verde? Não. Ele vive na grama porque ele é verde. Quando ele vive na grama porque ele é verde, eu estou dizendo que ele escolhe viver na grama para se camuflar, para se passar despercebido, fugindo de predadores, onde ele pode também obter facilmente o seu alimento, visto que ele é vegetariano. Então, dessa forma, eu posso explicar melhor as teorias evolucionistas. E aí, pessoal, vocês precisam mostrar para as crianças que os seres vivos, eles possuem características que os tornam adaptáveis ao meio. Essas características, elas foram surgindo no decorrer dos milhares de anos, e lembrando que a evolução, ela é eterna, ela sempre está acontecendo e os seres vivos sempre estão evoluindo, tá? Por exemplo, o ambiente é verde. Vamos continuar com a grama. O grilo, ele é verde. Então, ele tem características que favorecem ele passar despercebido dos predadores. Como ele é vegetariano, come a grama, ele vai ter alimento, ele vai ter lugar para viver, o hábitat para viver. Então, ele vai se reproduzir muito. Eu preciso, então, de quê? De um ser vivo que vai controlar ele. Por exemplo, uma cobra verde, né? Esse final de semana eu fui agraciada com a visita de uma cobrinha verde na minha casa. Linda. Por que a cobra estava na grama? Porque ela é verde. Ela estava se disfarçando. Mas ela também estava aproveitando que tinha uns insetos na grama e uns calanguinhos que sempre vai ali tomar sol. Então perceba. Se o grilo fica marrom, professor, o grilo verde chega uma hora que ele fica marrom.
Sim, ele fica. E o que vai acontecer? Ou ele sai da grama verde e vai procurar um outro ambiente para se camuflar, ou facilmente ele será predado na grama verde. Se todos eles forem predados na fase adulta, o que pode acontecer com a espécie? Ela pode não sobreviver, ela pode não reproduzir e vir a morrer. Então, pessoal, os animais, eles vão buscar características para se adaptar ou evoluir, para que possam existir e evoluir. É comum aparecerem anomalias ou mudanças nesses animais que nós chamamos de mutação. E essas mutações, elas podem ser benéficas ou não, tá? Um exemplo, se o grilo, que é verde, vive na grama verde, por um momento sofre mutação e passa a ser preto, o que vai acontecer? Os predadores vão ver ele com mais facilidade e ele tem grande chance de sumir da face da terra. Mas, pela sorte dele, puseram fogo na grama e ela ficou preta. E ele tá preto agora. O que vai acontecer? Ele vai conseguir sobreviver. Então, a natureza e os seres vivos estão em constantes modificações. Essas modificações, elas podem ser de forma natural ou não. Elas podem ser induzidas ou não. As espécies que tiverem as características propícias sobreviverão. As que não tiverem vão sucumbir, vão deixar de existir e vão entrar em extinção. As espécies também podem apresentar anomalias que, se forem favoráveis para a sobrevivência delas, pode passar para as próximas gerações. E essas anomalias, então, vão ser geneticamente transferidas, os descendentes vão aparecer com essas anomalias, e isso vai dar uma nova espécie. A gente chama esse processo de especiação. Tem certas coisas que falham. Então, são surgimentos de novas espécies, tá? Por exemplo, o leão africano e a onça brasileira. Esses animais, na Grande Pangeia, quando o continente era único, né, que não tinha divisão entre a América e a África, eles eram uma única espécie. A partir do momento que, há milhares de anos atrás, esses continentes foram se distanciando, um grupo foi quebrado ao meio, um ficou na África, o outro ficou na América, e eles foram acumulando uma série de modificações que vão surgindo no decorrer de milhares de anos, a ponto de se tornarem espécies distintas. Que se eu puser um leão para cruzar com uma onça, muito provavelmente não vai ter um filhote fértil. O que é uma espécie? Seres semelhantes que vivem no mesmo grupo, que têm características semelhantes, que reproduzem entre si e geram descendentes férteis. Então, eles podem cruzar, podem ter um descendente, mas ele não será fértil, tá? É o caso, por exemplo, do cavalo e a égua, vão gerar descendente fértil. Porém, quando eu junto o burro e a égua, eu vou gerar um descendente que não é fértil, né? Então, os animais, para serem da mesma espécie, eles precisam ter o mesmo comportamento. A espécie, ela tende a ter características no seu corpo que são adaptáveis ao meio onde ela está. Então, por exemplo, a minhoca não tem pernas. Para quê? Se ela vive num solo onde ela desliza. Então, ela precisa de ter muco, para que o muco facilite ela deslizar pelos grãos. Diferente da centopeia, que vai andar sobre, né, em cima da terra. Então, ela precisa de pernas para se locomover. Diferente do peixe, que se tivesse pernas, não ia conseguir nadar. Então, ele precisa de nadadeiras, que são finas, bem amplas, que vão dar esse movimento, né? Ele precisa de um corpo mais comprido, mais esguio do que redondo, para que ele possa nadar. Ele precisa de um
uma cara mais comprida, mais fusiforme, essa forma a gente chama de fusiforme, para que possa furar a água. Se ele fosse como uma árvore, por exemplo, cheio de galhos, um corpo todo ramificado, ele teria dificuldade de se locomover na água. Então, ele tem escamas que são revestidas de muco, esse muco vai facilitar a locomoção. É o caso, por exemplo, de peixes que vivem no fundo do oceano, são cegos, porque o fundo do oceano não recebe luz, é escuro. Para que ele vai ter olhos se não tem nada para ver? Com o tempo, esse olho dele vai perdendo essa capacidade de absorver a luz, vai sofrendo uma mutação. Essa mutação vai passando para os descendentes e os seus descendentes também têm essa capacidade de não ver no fundo do mar, né? Então, são características que vai aparecendo no decorrer dos milênios, dos tempos. O ser humano ele também está em constante evolução. Acredita-se que o cóccix hoje, famoso ossinho da alegria, né, que protege a nossa terminação nervosa, que é o nosso nervo, né? Quando a gente cai, machuca o osso, mas protege aquele filamento da coluna, porque se ele se rompe, a gente perde o movimento das pernas. Acredita-se que hoje ele é encurvado para dentro, mas que antes ele era para fora, né? Ele era, então, que um rabo que sofreu uma mutação e se encurvou para dentro. O apêndice filiforme, ele serve para quê hoje em nós? Para nada. Ele é um vestígio de evolução. A gente chama esses órgãos de vestigiais. Ele é um vestígio que, há milhares de anos atrás, quando o ser humano se alimentava de folhas e raízes, ali se alojavam bactérias que faziam para nós a decomposição da celulose, visto que nós não temos essa capacidade. Assim como o boi. Ele tem 4 estômagos, porque alguns dos seus estômagos alojam bactérias que vai fazer para ele a digestão da celulose, do capim, porque ele não é capaz de fazer essa digestão. E nós, a partir do momento que mudamos a nossa alimentação, começamos a comer carne e dominamos o fogo, essa carne passou a ser cozida, os nossos dentes sofreram mudanças, né? Os dentistas, quando estudam isso, eles estudam a arcada dentária do ser humano, eles conseguem perceber isso. Os nossos caninos, eles eram muito mais proeminentes, muito mais para furar e rasgar a carne do que é hoje. Isso é típico, né? Por que a maioria das crianças estão usando aparelho hoje? A nossa arcada dentária está passando por processos evolutivos. Cada vez mais nós estamos comendo alimentos industrializados, moles, que não precisam de fazer força. Com isso, o que tende a acontecer? O dente, ao invés de ficar um em cima do outro, que facilita cortar, eles vão ficando assim, né? O superior em cima do inferior ou vice-versa. Com isso, os seres humanos estão o quê? Tendo que usar aparelhos para voltar essa mordida perfeita. Eu estou falando isso, não estou inventando, tá? Eu tive contato com vários estudos, artigos e também dentistas que falam sobre isso, né? Então, isso são sinais da nossa mudança de hábito que vai causar mudança no nosso corpo porque sofremos mutações e passamos essas características novas para os nossos descendentes, tá? Então, por exemplo, eu vou falando, vou fluindo, né? Vai saindo da caixinha. Depois eu tenho que lembrar o que eu estava dizendo. Então, é isso, tá, pessoal? As crianças, elas precisam perceber que os seres vivos, eles têm o seu corpo, características que vai favorecer a adaptação da espécie. Lembrei, os órgãos vestigiais. Um outro órgão vestigial que nós temos é os dentes, né? Nós temos 32 dentes na espécie humana, mas existem seres humanos mutantes que estão nascendo com 30 dentes. Ai, são mutantes, são anormais, são bichos? Não, eles são mais evoluídos. Para que você precisa dos 2 últimos dentes? Só para doer. É o dente ciso, que você tem que fazer cirurgia, né? Dói.
Tem pessoas que pocam a cabeça quando ele tá nascendo e tal. Então, assim, é horrível. Tem pessoas que estão nascendo com 4 dedos no dedo do pé, né? Os dedos no pé. Ué, professora, que isso? É uma mutação. E eles são mutantes? Sim, eles são. São mais evoluídos. Pra que você precisa do dedo mindinho? Só para bater na quina da porta e sofrer, morrer de dor. Então, são características evolutivas que já está aparecendo na nossa espécie. Se esse ser mutante tiver seres que também tiver filhos com essa característica, tiver netos, bisnetos, no decorrer de alguns séculos, nós vamos ter essa característica inserida na nossa espécie. Então, a evolução, ela continua, ela vai sempre acontecer. Só que isso demora, tá, gente? Demora muito tempo, tá? E aí, por mutação, assim como uma característica deixou de existir, ela pode voltar a existir, tá? É verdade, professora, que há um tempo atrás nasceu uma galinha que tinha dente? Sim. E é o quê? Mutação. Mas como? O gene que estava desligado para a produção de dente naquele galináceo ativou. Há milhares de anos atrás, as galinhas tinham dente. É, né? Milhares ou talvez mesmo bilhões, que a gente tem que lembrar que as aves descendem dos répteis, os répteis descenderam dos dinossauros. Então, houve aves com dentes? Sim, houve. E no decorrer da evolução, elas perderam essa capacidade, mas o gene está lá meio que inativo. Se esse gene ativar, a característica vai voltar. Não sei se vocês viram um tempo atrás, passou na TV, há muitos anos atrás, uma família que corpo todo coberto de pelo, como se fosse um macaco, corpo todo. E aí foram investigar. Essa família casava entre si, primo casando com primo, parente casando com parente. Era uma anomalia da família deles. É um gene que na espécie humana estava desligado há milhares de anos, mas nele estava ativo, neles estavam ativos. E eles iam tendo, né, esses descendentes todos peludos, eles penteavam o cabelo do rosto, todo o corpo peludo, né? E uma resolveu casar com um vizinho que não tinha essa característica, e o filho dela nasceu com menos pelo. Então, isso aí é uma evidência de que a genética, ela explica, né? Somos seres geneticamente evolutivos, né? A genética, ela existe, a hereditariedade existe, e a gente tem a comprovação disso na vida, ao nosso redor o tempo todo, né? Então, falando agora parando um pouco com a evolução, vamos seguir para a ecologia novamente. Vamos voltar para a vida. Nem toda relação, pessoal, nos ecossistemas, ela é harmônica, tá? Existem relações que elas são desarmônicas. Um exemplo tipo disso é a predação, que faz parte da cadeia alimentar, né? Os seres que não produzem o seu alimento, os heterótrofos, eles são obrigados a comer algum ser vivo para se alimentar. E com isso, eles acabam formando a cadeia alimentar, o nome já diz. Ele é preso a esse sistema, ele não tem opção. Ou ele come, ou ele morre. Ou ele mata, né, preda alguém, ou ele sucumbirá, ele vai morrer de fome. Então, as cadeias alimentares, elas existem em todos os ecossistemas, tá? Aqui eu tenho algum exemplo, por exemplo, ó, as algas que são comidas por moluscos, né, caramujos, camarões, que podem ser comidos por pequenos peixes, que podem ser comidos por aves aquáticas, né, aquelas aves de rapina que voam, pegam peixe e voltam a voar. As plantas terrestres, por sua vez, podem ser comidas por gafanhotos, grilos, insetos, que são comidos por sapos, que podem ser comidos por gaviões. O gavião também adora comer cobra. E a cobra também adora comer ratos, que também comem muitos vegetais, dentre eles trigo, feijão, arroz, o cereal que tiver. Então, nós temos cadeias que podem se interrelacionar, que é o que a gente chama de teia alimentar, porque está tudo embolado. Se fosse para eu criar uma teia aqui, eu poderia criar aqui mesmo. O gavião, ele come cobra, mas ele também pode comer um rato. Ele também pode comer um filhote de cachorro, né? Sapo, professora, pode? Alguns sapos são venenosos e podem matar certas aves. Então, o gavião não come muitos sapos, tá?
Eu poderia utilizar o exemplo aqui da alga, né? Do besouro, se ele tiver a oportunidade, ele vai comer a alga, ele vai comer o trigo, ele vai comer qualquer vegetal. Então, quando eu tenho cadeias alimentares se interrelacionando, eu tenho uma teia alimentar. Para que eles comem? Para obter energia, né? Para produzir dentro da célula energia. Então, esse alimento, ele vai ser mastigado, ele vai ser digerido, ele vai sofrer pequenos fragmentos, vai ficar bem pequenininho para entrar na célula, para sofrer a destruição da molécula e produzir energia para que os seres vivos possam crescer, se reproduzir, enfim, né? Viver. E o processo de obtenção de energia ele é diferente nos seres vivos. As plantas, elas possuem clorofila, né? O pigmento verde. Então, elas vão obter esse processo de energia, de obtenção de energia, pela luz do sol. Vão fazer a sua energia pela fotossíntese. Os heterótrofos vão fazer energia através da respiração celular, que é o processo que eu vou explicar mais adiante melhor para que vocês possam entender. Então, pessoal, os produtores eu já deixei bem claro quem são, que são as algas e as plantas, as cianobactérias. Os consumidores são aqueles que são obrigados a comer um ser vivo para viver, que são os herbívoros, os carnívoros, os decompositores, como eu já falei para vocês. Então, aqui nós temos, né, alguns exemplos. Essa cadeia alimentar, ela tem níveis. Primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro nível trófico, quarto nível trófico, quinto nível trófico, tá? Produtor, que é a planta, vegetal. Consumidor primário, que é o grilo, herbívoro também, ou vegetariano, que vai comer a planta. Consumidor secundário, que é o carnívoro, ou que vai comer o grilo. Consumidor terciário, que é a cobra, que vai comer o sapo. E o consumidor quaternário, que é o gavião. Eles são carnívoros, mas o sapo, ele na verdade, ele é onívoro, ele come de tudo, né? Porém, eu poderia ter aqui um decompositor, poderia ter nesse meio aqui um urubu. O urubu é decompositor, professora? De certa forma, sim, ele é carnívoro, come animais podres, né? Ajuda a fazer a decomposição. Alguns colocam ele como decompositor. Eu, Joana, gosto de colocar ele como detritívoro. Ele come detritos, coisas podres, né? Agora, uma coisa que eu quero falar com vocês, pessoal. Aqui, o ser vivo, ele tem 100% da energia que ele produziu, né? Com a luz solar. Ele vai utilizando, ele vai produzindo o tempo todo, ele não para. Suponhamos que esse grilo é guloso e comeu a planta toda. Ele não consegue pegar 100% da energia produzida por essa planta. Mas por quê, professora? Porque essa energia, ela foi usada para raiz, para produzir novos brotos. Ah, mas ele comeu tudo, mas ele não comeu a parte que está na parte da terra, na raiz, né? O grilo, por sua vez, ele vai utilizar essa energia que ele obteve comendo a folha para pular, para produzir novas células, para né, para vocalizar, gritar, para pular, conhecer, vocalizar para chamar a parceira, enfim. O grilo, ele não vai ter 100%. Suponhamos que ele pegou 50% dessa energia. Ele vai utilizar essa energia. Quando o sapo comer, não vai ter 50% mais. Vai ter menos, vai ter cerca de 25% até menos. Porque o grilo usou essa energia para viver. A cobra, por sua vez, quando comer o sapo, não vai ter esses 25% de energia. Vai ter muito menos, porque o sapo pulou, vocalizou para chamar a fêmea, para copular, né? Enfim, o que eu quero que vocês entendam? Que à medida que vai crescendo os níveis tróficos, a quantidade de energia transferida vai diminuindo. É por isso que os últimos da cadeia alimentar comem muito para obter a energia necessária para viver, tá?
Por isso que o leão, por exemplo, come muitos quilos, cerca de 40 quilos de carne por dia, né? Ele precisa comer muito para obter a quantidade de energia que ele necessita. A cobra também, né? Ela vai precisar de comer. Ah, professora, mas ela come e fica parada. Se ela comer um rato grande ou um mamífero de pequeno porte, mas que para ela seja grande, ela vai ficar parada ali fazendo a digestão, porque ela já tem a energia suficiente para ela viver alguns dias. Ela não tem como guardar, ela não tem tecido adiposo como nós, mamíferos, que tem essa capacidade imensa de guardar comida, né? Ela tem aquela capacidade de armazenar por alguns dias aquela energia ali, usar, né? E a caça novamente. Pois bem, aqui, pessoal, nós temos então a cadeia alimentar. Toda a cadeia alimentar, ela deveria acabar com as bactérias. Por quê, professora? Com as bactérias e com os seres decompositores. Porque todos esses seres que estão aqui um dia morrerão e vão servir de alimento para outras bactérias. Então, na verdade, numa cadeia alimentar, o final dela sempre são com seres decompositores, fungos e bactérias, que vão se alimentar de todos esses que estão aqui. Ah, mas eu posso colocar o fungo e a bactéria aqui? Posso. Por quê? Porque eles também se alimentam desses seres no meio aqui, né? No decorrer desses níveis. Existem fungos e bactérias que comem o ser ainda vivo, né? Mas o comum, mais comum, é aparecer no final da cadeia alimentar, tá certo? Os decompositores, então, dentro de ecossistema, todo animal tem a sua importância. A importância de um animal a gente chama de nicho ecológico, tá? Então, por exemplo, para que serve a barata? Você deve perguntar. Ah, a barata é um ser repugnante, um energúmeno. Ela deve existir só para eu gritar. Professora, eu vejo uma barata e fico doida. Eu grito, 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 né? Tá, mas não, as baratas, elas têm a sua função. Por exemplo, as baratas, elas servem para comer gordura no sistema de esgoto. Quando você abre um bueiro, por exemplo, na rua, existem várias baratas. Isso é um bom sinal. Elas estão ali comendo a gordura e impedindo que ocorra entupimento dos canos, por exemplo. Ah, professora, mas é nojento hein? Eu vou ter que cuidar da barata ao invés de matar? Claro que não, né? Embora a gente tenha que preservar os seres vivos, existem alguns que podem ser vetores, né? Transmissores de bactérias, vírus, fungos. E as baratas, elas são um vetor, elas podem trazer vírus, bactérias, fungos para dentro de nossas casas. Então, a gente precisa, sim, destruí-las dentro da nossa casa. Mas se elas estiverem no encanamento, elas estão de boa. Então, o que é o nicho ecológico? É o papel que o ser vivo desempenha na natureza. As formigas, o nicho ecológico dela é fazer o quê? Dispersão de semente, furar o solo, que a gente chama de aeração do solo, para que ar entre, para que água entre e faça com que esse solo tenha respiração, né? Tenha água. Então, todo ser vivo tem o seu nicho ecológico. E os seres decompositores, eles são importantíssimos para os ecossistemas. Por quê, professora? Porque eles fazem a decomposição da matéria orgânica. Se não fossem os seres decompositores, nós teríamos os dinossauros aí até hoje. Pensa, aqueles cadáveres gigantescos, aquela carniça insuportável. Não existiria nem espaço para nós construirmos as nossas casas, estradas, né? Então, os seres decompositores, eles vão renovar a matéria orgânica. Eles vão sumir com aquele ser vivo que está ali, dando um novo ambiente, né? Renovando o ambiente, limpando o ambiente para que outros seres possam habitar aquele espaço. Então, por exemplo, professora, é verdade que no cemitério existem os piores seres decompositores? Sim, lá existem muitas bactérias, fungos, né, que decompõem a carne humana. Ah, então é por isso que minha mãe dizia que quando a gente chega do cemitério, tem que tirar a roupa, lavar o sapato, né, não pode entrar para dentro de casa. Sim, ela tem razão.
né? Existem bactérias e fungos capazes de comer a carne humana, independente se o ser humano está vivo ou morto. Então, todo ambiente você tem que ter cuidado e higiene, mas lá existem muitos decompositores com razão, né? Existem corpos a serem decompostos para que esse solo, né, possa estar livre para decompor outro corpo. Então, os seres decompositores, eles vão fazer o quê? Eles vão destruir aquela matéria orgânica que está ali. Um tomate apodrecendo, ele está sofrendo a ação de fungo e bactéria, que vai comer a célula vegetal do tomate, ele vai se desfazer, vai liberar líquidos e gases fedidos, ele vai diminuir de tamanho, dali a pouco ele também vai servir de alimento para moscas varejeiras, né, que vai colocar suas larvas, dali a pouco ele deixa de existir, né? Então é para isso que servem os seres decompositores mesmo. Um dia eles também morrerão e servirão de alimentos para outros fungos e outras bactérias, tá? Então eles têm essa importância de renovar, de adubar o solo. Ah, é por isso então que o solo de um cemitério é bem fértil? Sim, claro, ali tem muita matéria orgânica. As bactérias e fungos, ao fazer a decomposição, vai fazer com que aquele osso, né, aquele músculo, aquele cabelo, aquele resto de tecido se transforme em átomos novamente. Átomos de enxofre, de carbono, de cálcio, de nitrogênio, de zinco, de ferro. São minerais que serão absorvidos pelas raízes das plantas, que por sua vez vai utilizar na fotossíntese e vai fazer com essa energia frutos, novas folhas, novas sementes. Então quem come manga do cemitério está comendo defunto. Indiretamente, sim. Se você parar para pensar que o cadáver da sua vovó está ali, que foi decomposto pela bactéria e fungo, que foi jogado no solo, os restos mortais desses átomos que estavam dentro da sua vozinha, e que o pé de manga, pelas raízes, absorveram esses nutrientes e fizeram a fotossíntese e produziu a manga, sim. E qual o perigo disso? E aquela vozinha que morreu de câncer, que fez radioterapia? O corpo dela está radioativo. E essa radiação passa para o solo, sim. Então, existe um perigo. Vocês fizeram uma atividade, nem sei se vocês fizeram, eu tinha elaborado essa questão, mas devido àquele pânico lá do Vocast Room, acho que vocês não chegaram a responder, acho que ficou no teste, né? Por que o cemitério não pode estar próximo ao leito d'água? Por isso, na decomposição, os restos de matéria orgânica vão para o solo, podem contaminar o lençol freático, podem contaminar o rio, o lagoa que tiver na proximidade, e sem contar que corpos que tiveram tratamento de câncer radioativo vão liberar radiação e vão tornar radioativo também essa água, né, esses frutos. Então, no cemitério não deveria se comer nenhum fruto. Muito embora tem pessoas que comem, falam que não dá nada, né? Cada um faz o que quer da vida. Assim como tem pessoas que comem o peixe lá da lagoa, do aviso, e fala que é muito gostoso, muito bom, que a carne é branquinha. Tá comendo ovos de verme, né? Que ali tem verminose demais, porque todos os cocôs daquela região, do aviso, do Araçá, né? Do Interlagos, vai para aquela lagoa. As pessoas tomam remédio de verme e vida que segue, cada um come o que quer, né? Mas eu, Joana, como não, tá? Então, olha só, pessoal, a teia alimentar, olha aí um exemplo, né? Eu tenho aqui uma cadeia alimentar, 2, 3, 4, que se relaciona, né? Então, eu tenho uma árvore que é comida pela zebra, a zebra, por sua vez, é comida pela onça. Então, eu tenho uma cadeia alimentar. Mas a zebra também pode comer uma verdura, ela também pode comer uma graminha. Então, eu comecei a trazer outras opções. Quando essas teias vão se relacionando, quando essas cadeias vão se relacionando, eu formo a teia. A gente lê da seguinte forma: a árvore é comida pela zebra, que é comida pela onça, tá? Então, a setinha, ela aponta para quem vai comer, quem é o predador, tá certo? Quem é predado, quem é comido, fica antes da seta. Então, aqui eu tenho esse exemplo. Olha o gavião. Ele
ele come a cobra, ele come a coruja, ele come o coelho, ele come a raposa. Professora, a raposa é maior do que o gavião. Sim, gente, os filhotinhos dela, né, quando eles estão pequenininhos. E ele come o lagarto, tá? Todos eles, ó, toda a cadeia alimentar e teia alimentar vai terminar onde? Nos decompositores. Por quê, professora? Porque um dia todos eles vão morrer e vão ser comidos. Ou até mesmo vivo. Se você não lavar o seu braço, debaixo dele vai dar CC, né? São o quê? São bactérias, fungos que estão ali, ó, comendo, principalmente as bactérias que estão comendo seu suor e as células mortas. Se você não lavar, daqui a pouco vai comer as células vivas também, vai dar furúnculo, vai dar tumor, né? Então, assim, por isso que a gente tem que falar para as crianças tomarem sempre banho, porque nós temos bactérias na superfície do nosso corpo. Se eu tivesse uma câmera especial para vocês verem as bactérias que tem no meu rosto, agora vocês não me veriam, vocês veriam meu rosto todo branco, todo coberto por bactérias. E é bom dizer que existem bactérias que estão na pele, mas nem todas são ruins. Muitas estão nos auxiliando, nos ajudando, tá? Existem bactérias boas também, falaremos sobre elas numa próxima videoaula, não é agora. Vamos seguir. Nossa, já tá dando 40 minutos. Titia fala muito, meu Deus. Mas é necessário, pessoal. Então, olha só, classificação dos seres vivos. Nós vamos começar os reinos, tá? Vamos começar falando do reino dos micro-organismos. O que é um micro-organismo? O nome já diz, ele é pequeno, ele é microscópico, eu preciso de um microscópio para vê-lo, né? Os micróbios, eles são assim chamados, né, pelo povo, né, gente popular aí. Mas, os micro-organismos, eles podem ser as bactérias, eles podem ser os fungos, eles podem ser também os vírus, embora não sejam seres vivos. Quando eu falo de micro-organismo, eu estou falando de seres pequenos. Eu tenho aqui um microscópio que eu comprei, um microscópio digital, que amplia 1000 vezes. Ele serve para ampliar em 1000 vezes a estrutura. E comprei, assim como muitos professores de ciências, para poder o quê? Você mostrar para os meninos os seres microscópicos. Dá para fazer várias práticas legais, sensacionais, tá? Para mostrar bactérias, colônias de bactérias, não dá para ver a bactéria assim como a gente vê nos desenhos, tá? Mas dá para ver algumas células animais, algumas células vegetais. É bem legal, tá? Sugiro essa aquisição. Só uma sugestão, não é obrigado, tá, gente? Até porque é um investimento, né? Nem todas as escolas têm microscópio para você trabalhar. Então, na nossa próxima aula, nós vamos estudar as bactérias, o reino Monera, tá? Vou encerrar essa videoaula por aqui e a gente continua numa próxima aula. Um grande beijo e até mais. Tchau, tchau.